Gravação iniciada, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de julho de 2025, 8 horas e 33 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia, doutor Rodolfo, pela representação fiscal, doutor Henrique, doutor Rui e doutor Gildo. Agradecimento especial ao doutor Gildo aqui, que foi chamado às pressas no dia, né, no meio da semana, devido à ausência da doutora Maria Anselma. Também agradeço a presença do doutor Rui aqui, em substituição à doutora Luciana, que está afastada, na pessoa do doutor André e do doutor Matheus, que estão com o vídeo aberto. Eu agradeço a presença de todos os advogados aqui presentes. Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o processo do relativo a M 4147886, Samsung da Amazônia Limitada, processo de minha relatoria. O doutor André está presente para fazer sustentação oral. São 5 acusações. A primeira é de deixar de proceder estorno de crédito de ICMS no período de janeiro a dezembro de 2020, decorrente da baixa de estoque de mercadoria entrada que foi objeto de perda por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio. Item 2. Deixou de registrar em meio magnético no livro registro de entrada, bloco C da IFD, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, documentos fiscais relativos a operações de entrada de mercadorias tributadas, sendo que já se encontravam registradas as demais operações e prestações do período. Item 3. Deixar de registrar em meio magnético no livro registro de entrada, bloco C da IFD, do período compreendido entre os meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, documentos fiscais relativos a operações de entrada de mercadorias não tributadas, sendo que já se encontravam registradas as demais operações e prestações do período. Item 4. Deixou de registrar em meio magnético no livro registro de entrada, bloco D da IFD, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conhecimento de transporte eletrônicos relativos a prestações de serviços de transportes tributados, dos quais o contribuinte figura como tomador, sendo que já se encontravam registradas as demais operações e prestações de período. Item 5. Deixou de registrar em meio magnético no livro registro de entradas, bloco D da EFD, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conhecimentos de transporte eletrônico, relativo a prestações de serviço de transporte não tributados, dos quais o contribuinte figura como tomador, sendo que já se encontravam registradas as demais operações e prestações do período. A contribuinte, ela apresentou defesa, e após a apresentação da defesa, a primeira instância decidiu manter parcialmente a IM. A DRF, em parecer de recurso de ofício, promoveu diligências e manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ordinário, do recurso de ofício. A contribuinte apresentou recurso ordinário, e o delegado tributário de julgamento deferiu o processamento dos recursos. Esse é o breve relato dos autos. Passo a palavra ao doutor André. Bom dia a todos, obrigado, senhor relator, pelo relatório. Peço licença aqui para apresentar alguns slides relacionados aqui ao tema que a gente vai discutir. Então, como bem relatado, trata-se de uma autuação fiscal que visa a cobrança de 5 itens que podem ser sumarizados em 2 principais blocos. O primeiro bloco, relacionado à suposta ausência de estornos de crédito de ICMS, decorrente de mercadorias objeto de baixa, e o segundo bloco, suposta ausência de registro de documentos fiscais, notas fiscais, conhecimentos de transporte, em operações tributadas e não tributadas, relacionadas a aquisições da recorrente. Quando a gente apresentou a impugnação relacionada a esse auto de infração, a gente deixou claro que não houve estorno com relação ao item 1, porque não houve creditamento das operações objeto de estorno. Então, a Samsung, ela adota um procedimento no qual ela apropria crédito apenas com relação às operações que efetivamente possuem incidência de ICMS,
princípio básico da não cumulatividade, né? De modo que as operações de devolução efetuada pelas assistências técnicas que estão sujeitas à isenção de ICMS nos termos do artigo 132 do regulamento não geram apropriação de crédito, e a devolução dessas peças da assistência técnica, quando no posterior evento, né, que gera o estorno em razão da obsolescência, consequentemente não há o que se falar em estorno de crédito. Apenas com relação às operações de entrada que houve creditamento, daí sim a Samsung emite uma nota fiscal de estorno e operacionaliza, uma nota fiscal de baixa, desculpa, e operacionaliza o estorno. Então, o creditamento, ele existe apenas quando existe um destaque, né? As operações vindas de assistência técnica já não têm esse destaque, então não gera creditamento, logo, quando é feita a nota de baixa, não há o que se falar em estorno. Esse foi o principal argumento discutido com relação ao item 1, e a Samsung, inclusive, apresentou um laudo comprovando que não há o que se falar em estorno num cenário em que não houve creditamento dessas aquisições. A decisão de primeira instância analisou esse ponto, deu provimento à impugnação da Samsung, afastando efetivamente o dever de estorno em um cenário que não houve o creditamento dessas entradas, né? E a decisão de primeira instância também entendeu que, com relação aos itens 2 a 5, num cenário em que a fiscalização havia fatiado, né, essas autuações e aplicado o limitador da multa de 1% individualmente por cada uma dessas infrações, a gente tinha uma multa muito mais elevada. Em sede de impugnação, nós argumentamos que não faria sentido esse fatiamento, porque quando olhamos por 85A, fica claro que o limitador da multa é por infração, e a infração que existe aqui é não registro de documento fiscal, né? Então, no item 2, 3, 4 e 5, eu tenho não registro de documento fiscal. 2 e 3, nota fiscal. 4 e 5, conhecimento de transporte. 2 e 5, tributada. 3 e 4, não tributada. Então, houve um fatiamento para fins didáticos, e isso levou à fiscalização à aplicação de um limitador de modo descontextualizado, considerando 85A. Esse ponto também foi acolhido com relação à decisão de primeira instância, de modo que o próprio fiscal ali congregou todas agora os itens autuados dentro de um mesmo item de autuação, que é o 85D, e aplicou a multa considerando esse limitador de 1%. Então, para contextualização fática, o auto de infração tem esses 5 itens, a decisão de primeira instância já afastou o item 1, e a decisão de primeira instância já fez também um reposicionamento da aplicação do limitador de 1% da multa, trazendo os demais itens, né, dos itens 2 a 5, para dentro da mesma infração, com 85D, aplicando uma multa de 1%. Quando a gente olha para a decisão recorrida, nos parece que ela foi extremamente acertada com relação ao cancelamento do item 1, porque, de fato, nós não estamos aqui falando de operações que são... eu vou até pular esse slide em benefício do tempo. Nós não estamos falando aqui, de fato, de operações que são objeto de destaque, né? Então, quando a assistência técnica devolve para a Samsung produtos, partes e peças defeituosas, ou partes e peças ali que tenham algum defeito, sabidamente essas partes e peças, né, têm isenção nos termos do artigo 132, como eu mencionei, e logo não há que se falar em apropriação de um crédito dessas notas fiscais. O destino dessas partes e peças recebidos em razão de defeitos, né, e virtude de troca em garantia, ele é um destino de descarte. E quando existe esse descarte, existe a emissão da nota de baixa, e a Samsung expressamente indica em dados adicionais do documento fiscal que não operacionaliza o estorno, porque as mercadorias objeto de baixa estão sujeitas à isenção, né? Para garantir um completo conforto com relação a esse ponto, a Samsung, inclusive, contratou um laudo da RVC que identificou que a quantidade de mercadorias recebidas de assistência técnica sem destaque de ICMS em razão
da aplicação da isenção, né, o valor ali, a quantidade de mercadorias recebidas é exatamente o mesmo da quantidade de mercadorias baixadas sem o estorno do crédito. A diferença, doutores, é de 1%. Então, basicamente bate na vírgula ali a quantidade recebida sem destaque e a quantidade baixada, o que comprova, obviamente, que não há o que se falar de estorno num cenário em que não houve creditamento. Ponto importante é que a fiscalização e a própria representante fazendário, quando da apresentação de um parecer e das razões de recurso de ofício, indica que a Samsung deveria demonstrar item a item, né, que a nota de estorno está relacionada a um item que foi entrado sem crédito. Mas a Samsung faz isso. A Samsung faz isso num cenário em que o laudo comprova, com essa diferença de 1%, as quantidades e valores de entradas e de estorno, né? Quem não faz nenhuma prova, no sentido de que existe pelo menos uma operação que não de entrada tributada que foi objeto de estorno que foi objeto de saída sem estorno, é a Fazenda. A Samsung, ela comprova aqui o seu direito com relação a não realizar o estorno no cenário que essas entradas foram sem crédito. A tese da Fazenda é que a Samsung deveria provar isso item a item, só que a Fazenda não consegue trazer um documento fiscal que comprove que houve alguma entrada com crédito que não tenha sido objeto de estorno, né? Então, nos parece que, com relação ao item 1, a decisão de primeira instância ela é extremamente acertada, ela leva em consideração os documentos que foram apresentados, ela leva em consideração a existência de que o procedimento de baixa da Samsung envolve duas operações, uma operação em que houve crédito na entrada, e daí a baixa ela é operacionalizada com estorno, um outro grupo de operações que envolve produtos que a entrada não teve apropriação de crédito, e daí o estorno não há o que se falar, né, abaixo não há o que se falar em estorno. Então, nos parece que com relação ao item 1 aqui, a gente não há o que se falar em alterar o entendimento, mesmo porque esse entendimento está embasado na própria análise da decisão de primeira instância das notas fiscais emitidas pela Samsung e do próprio laudo da RVC, que foi contratado pela Samsung, que traz ali uma análise em grandes números, né, total recebido e o total baixado, com uma diferença de 1%, deixando claro que, de fato, não há que se falar em estorno de operações que não tenham sido objeto de creditamento. Outro ponto é que, quando a fiscalização apresenta esse novo parecer, né, trazendo esse argumento de que a Samsung deveria ter trazido na granularidade, item a item ali, né, a baixa, ela mesma fala que ela errou quando da autuação fiscal, e ela fala que ela aplicou ali uma redução de base de cálculo, e agora, além de querer que haja o restabelecimento do item 1, ela quer que haja o restabelecimento do item 1 num valor ainda maior, porque pretensamente ela utilizou uma redução de base de cálculo indevida. Por hipótese aqui, né, a despeito de não haver o que se falar em restabelecimento do item 1, mesmo que haja um restabelecimento do item 1, aqui o que a Fazenda está deixando claro é que ela mesma incorreu em um erro material. Ela teve 14 meses de uma fiscalização e lavrou um auto de infração pretensamente com um erro de aplicação de uma redução de base de cálculo. E ela pede agora para que haja a majoração desse item. Entretanto, mesmo que, né, houvesse fundamento para um pedido de restabelecimento desse item 1, né, mesmo que não tivesse havido a comprovação absoluta do direito da Samsung em não realizar um estorno num cenário em que não houve crédito, fato é que essas mercadorias, todas elas, se houvesse necessidade de estorno, esse estorno deveria ser operacionalizado considerando a tributação da mercadoria. E a Samsung deixa claro aqui que as suas mercadorias estão sujeitas à redução de base de cálculo, como acertadamente a própria fiscalização tinha indicado no auto de infração.
Então, nós temos produtos resultantes com redução de base de cálculo, com uma carga efetiva de 12, que são os tablets, notes, celulares. Nós temos produtos com uma redução de base de cálculo com uma carga efetiva de 8,8, por exemplo, os carregadores, e nós temos produtos com redução de alíquota. Além de eu não ter crédito, né, e ser impossível, então, eu estornar algo que eu não apropriei como crédito, também é ainda mais ilógico eu entender que o estorno deveria se dar num valor maior do que aquele que pretensamente teria sido tributada a mercadoria, caso houvesse destaque de ICMS nessa entrada. Então, só para deixar claro, né, a despeito da Samsung entender pelo acerto da decisão de primeira instância com relação ao item 1, a despeito de estar completamente comprovado no processo que o valor das entradas sem débito de ICMS, né, sem crédito, na verdade, ICMS, corresponde exatamente ao valor das mercadorias baixadas. Fato é que, por hipótese, a gente precisa enfrentar esse ponto também no caso de restabelecimento, não há o que se falar, obviamente, na majoração do item 1, porque a gente tem que garantir a aplicação do direito relacionado à própria mercadoria. Olhando agora para o recurso da Samsung, em específico com relação aos itens 2, 3, 4 e 5, a despeito de acertadamente a decisão ter restabelecido ali, né, a correta aplicação do limitador dessa multa de 1%, fato é que a decisão de primeira instância não analisa a nulidade do auto de infração com a profundidade que deveria analisar. Por quê? Porque a gente tem uma clara ausência de análise probatória com relação aos documentos apresentados pela Samsung no decorrer dessa fiscalização. Isso fica claro tanto pela existência de documentos que já foram escriturados, quanto pela existência de documentos que são autuados pretensamente por ausência de registro de entrada, mas que são documentos de saída, são documentos em saída para feira, né? Quanto em razão de parte dos documentos objeto de autuação terem sido emitidos pela própria recorrente, ou seja, em um cenário em que a recorrente recebe uma mercadoria em devolução e por uma falha técnica ela emitiu um documento fiscal de entrada, fato é que eu não tenho o que falar no registro dessa nota fiscal do fornecedor, porque o dever instrumental é garantir publicidade com relação àquela operação. E foi garantida essa publicidade ao fisco aqui, considerando que aquela operação foi documentada, mas não com um documento do fornecedor, mas sim com um documento da própria Samsung. Então, aqui, o primeiro ponto do recurso ordinário da Samsung é a nulidade do auto de infração, exatamente porque não houve uma análise aprofundada com relação aos documentos juntados ali em fiscalização. No mérito, a Samsung destaca que, a despeito de pretensamente não ter, de pretensamente aqui a discussão ser exatamente um não registro de documentos fiscais, a própria decisão de primeira instância já deixa claro que existiam ali no bojo daquele rol de documentos autuados como não registrados na entrada, documentos de saída. Então isso já prova que novamente incorreu em erro ali a fiscalização, que não identificou esses pontos. Mas não apenas isso, a fiscalização e a própria decisão, elas não identificaram a existência de documentos já escriturados, principalmente os documentos relacionados ao final do período. Então, quando eu falo de dezembro de 2019 ou dezembro de 2020, por uma questão operacional, esses documentos foram registrados no ano seguinte, em 2021. Né? E a fiscalização ela não verificou isso. A decisão de primeira instância indica que, pretensamente, a Samsung não teria apresentado a FD de 2021, então, por isso, não teria ali conseguido verificar essa escrituração. A Samsung traz esse documento novamente em sede de recurso, mas um outro ponto que é importante ficar claro aqui é que uma parte relevante dos documentos que pretensamente não foram escriturados no mês da emissão, mas foram escriturados posteriormente, em específico esses documentos de final de ano. Tá? Então aqui a ideia é também deixar claro que não há que se falar na manutenção de uma multa por ausência de escrituração de documento fiscal, num cenário que esse documento fiscal foi corretamente escriturado, mesmo que no período seguinte.
Outros pontos aqui, menos relevantes, né, é a questão com relação à nota fiscal, que, a despeito de ter uma nota fiscal do fornecedor, a Samsung emitiu uma nota própria e essa nota está corretamente registrada nas suas operações. A Samsung, como emitiu uma nota própria, ela não consegue registrar a nota do fornecedor e também a sua nota própria, porque senão ela tem um problema ali de descasamento de inventário, ela tem um problema de duplicidade de operação. Então, aqui, o que a Samsung pugna é para, analisando o objetivo da obrigação acessória, que é viabilizar a fiscalização acerca do correto cumprimento da obrigação principal, esse objetivo foi alcançado, porque a Samsung espelhou os dados dessa operação, então o fisco tem ciência da operação de entrada dessas mercadorias na Samsung, independentemente do registro não ter sido feito pela nota fiscal do fornecedor, mas sim por uma nota fiscal de entrada. Então, aqui no mérito, a Samsung pugna para que seja afastada a cobrança dessa multa, seja porque os documentos fiscais já foram registrados, só que em outro período de apuração, seja porque esse documento fiscal, embora não registrado, foi objeto de emissão de uma nota fiscal própria. Tá? Aqui é só a indicação com relação ao laudo técnico, que deixa claro, tanto com relação ao item 1 quanto com relação ao item 2, a impossibilidade de manutenção dessa autuação. No item 1 fica muito claro ali que apenas 1% das operações recebidas a título de retorno de assistência técnica, né, destoam das operações de baixa sem estorno. Então, é um valor ínfimo, considerando a quantidade de operações de devolução da Samsung. E com relação aos itens 2 a 5, o laudo deixa claro a existência desse registro, a existência da emissão dessas notas de entrada e registro dessas notas de entrada. Tá? E por fim, aqui, a Samsung traz o ponto de excesso na constituição do crédito, em razão da confiscatoriedade da multa e legalidade do cálculo da multa. Não vou entrar nesses pontos aqui em benefício do tempo, eu só queria frisar a questão da decisão de primeira instância, quando ela provê o argumento da Samsung no sentido de recálculo do limitador da multa, ela trouxe a indicação ali de que todas as autuações deveriam ser capituladas na linha D do artigo 85. E o DDF apresentado pela fiscalização posteriormente comprova que houve essa reclassificação e a aplicação de uma multa de 10% e a aplicação de um limitador de 1%. Só que esse novo DDF nega o parágrafo 2º do artigo 85, que fala que as operações sem cobrança de ICMS devem estar sujeitas a uma redução de 50%. Ou seja, independentemente de eu ter a mesma infração, né, os itens 2, 3, 4 e 5 representam a mesma infração, fato é que, para os itens em que não há a cobrança, né, a nota fiscal não tinha um débito de ICMS, essa multa não é de 10%, essa multa é de 5%, ou seja, uma redução de 50%. A aplicação do limitador de 1% não obsta, e nem deve obstar, obviamente, né, a observância do parágrafo 2º do artigo 85. Ou seja, o recálculo do DDF deve considerar todos os itens dentro da linha D do artigo 85, entretanto, os itens relacionados aos documentos sem débito de ICMS devem ter uma multa de 5%, e daí eu vou ter, para os tributados, 10%, não tributados, 5%, somo o valor dessa multa e eu vejo se essa multa chega ou não ao limitador. O limitador não é aplicado em substituição ao parágrafo 2º, como aqui fez crer o DDF apresentado. Então, com esses pontos, eu encerro aqui a minha apresentação, pugnando pela manutenção da decisão com relação ao cancelamento do item 1, manutenção da decisão com relação a recálculo do limitador da multa e provimento do recurso ordinário da Samsung para cancelamento dos itens 2, 3, 4 e 5, ou, por hipótese, a manutenção dos itens 2, 3, 4 e 5 com o reposicionamento da multa para que haja aplicação do parágrafo 2º do artigo 85. Obrigado, doutores.
Obrigado, doutor André. Parabenizo o doutor pela sustentação oral. Passando direto ao voto, é, um dos pontos que foi ventilado aqui em sustentação oral diz respeito é a razão pela conversão do meu julgamento em diligência, tá? Passa a leitura a partir do item 8 do do voto. O AIM contém 5 acusações. A decisão de primeira instância ajustou a incidência dos juros em relação ao item 1, aplicou o limite de 1% definido pelo artigo 85 da Lei 6374/89 em conjunto para os itens 2 a 5, recapitulou a multa dos itens 2 e 3 para da linha D para a linha A do inciso 5 do artigo 85 da Lei 6374/89, cancelou integralmente o item 1, reduziu os itens 2 e 3, excluiu das acusações todas as notas fiscais cuja emissão foi realizada pela própria recorrente, manteve integralmente os itens 4 e 5. Antes de analisar o recurso de ofício ordinário, propõe a conversão em julgamento e diligência. No item 1, que foi cancelado integralmente pela primeira instância, consta a acusação de deixar de proceder o estorno de crédito ICMS, decorrente de baixa de estoque de mercadoria entrada que foi objeto de perda por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio. O demonstrativo sintético de folhas 28 e demonstrativos que relacionam as mercadorias que compõem a acusação, folhas 29 e 87, observo que os demonstrativos informam o valor dos produtos ou serviços que foram extraídos das notas fiscais, indicam o valor da base de cálculo de ICMS que foi aplicada à redução da base de cálculo. No cumprimento da diligência promovida pela DRF, o AFR informa que o cálculo do item 1 deveria ser feito, pois não se aplicaria a redução da base de cálculo. Vejamos, transcrevo aqui as informações da AFR e continuo no meu voto. Nas contrarrazões de recurso de ofício, a contribuinte se insurge contra a argumentação relativa à base de cálculo, no sentido de que não há indicação do fundamento legal sobre a redução da base de cálculo aplicada e que, se o item fosse eventualmente restabelecido, deveria ser observado as reduções de base de cálculo que incidiram sobre as mercadorias recebidas. Então, aqui eu só vou passar a leitura do parágrafo 100 do recurso, que diz o seguinte: em verdade, no período fiscalizado, os produtos, partes e peças da recolhida estavam sujeitos a uma série de tratamentos tributários favorecidos, conforme sintetiza abaixo. A. Redução de base de cálculo, carga efetiva de 12%, produtos abrangidos pela Resolução SF-14 de 2013 e anexo 2 do artigo 27 do RICMS, notebooks, tablets e celulares. Redução de base de cálculo, carga efetiva a 8,8%, produtos abrangidos pelo convênio ICMS 91 em anexo 2, artigo 12 do RICMS, carregadores da posição 850440.21. C. Alíquota reduzida de 12%, produtos abrangidos pela resolução SF 0498 e artigo 54.5 do RICMS e pela resolução SF 31/08 e artigo 54, inciso 5 do RICMS, partes e peças para equipamentos eletrônicos e de informática. Continuo o meu voto. Considerando as razões trazidas nas contrarrazões de recurso de ofício, converto o julgamento em diligência para que a contribuinte, no prazo de 60 dias, elabore demonstrativo barra planilha nos modos do demonstrativo de folhas 29 a 87, com acréscimo de coluna, com indicação da norma legal que reduz a base de cálculo da entrada da mercadoria, coluna que indique o valor do respectivo crédito aproveitado e coluna que indique a diferença entre o valor exigido e o valor que o autuado entende correto. Após a OFR para manifestação sobre os valores apresentados na planilha, bem como analisar a fundamentação legal. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Vou fazer uma correção no português aqui. Após a OFR para manifestação sobre os valores apresentados na planilha,
bem como informar a fundamentação legal que ampara as deduções de base de cálculos apresentadas pela contribuinte. Bem como só um minuto. A fundamentação legal que ampara as deduções apresentadas pela contribuinte deve prevalecer, tendo em vista que a contribuinte afirma que tais deduções incidiram na entrada das mercadorias. Portanto, este seria o valor correto do estorno. Na oportunidade, deve o AFR também indicar o fundamento legal que ampara as deduções da base de cálculo aplicadas nas planilhas iniciais, de folhas 29/87, após a DRF. Antes posto, converte julgamento em diligência para que a contribuinte, no prazo de 60 dias a contar da publicação desta decisão, junte planilha dos modos definidos no parágrafo 14 desta decisão. O voto já está registrado com as alterações. Doutor André, pois não? Eu só queria fazer uma pergunta, doutor Silvio. Essa diligência é para a Samsung, né, trazer essas informações para o processo, a gente não tem problema nenhum de trazer, mas na nossa visão, não há o que se falar na aplicação de uma redução de base de cálculo, porque a minha entrada foi sem débito, né? Então, eu não tive a entrada tributada. Então, o senhor colocou assim, para que seja indicada a redução de base de cálculo, a qual a Samsung teria direito em razão dessas entradas. A minha entrada foi sem tributação. Então, o meu ponto aqui é por hipótese, se eu tivesse uma... doutor André, o que acontece, tá bom? Você teve crédito na entrada da mercadoria que foi substituída. Sim. Certo? Por quê? Porque os convênios que o senhor me citou, é o meu entendimento. Claro, não, eu só queria entender a diligência, concordo. Então, é o meu entendimento, pode ser que eu esteja errado. Mas quando a Samsung ela envia a mercadoria para uma assistência técnica, a operação não é tributada. Não é tributada. Entendeu? O recebimento dessa mercadoria, se ela veio com destaque de imposto ou não veio com destaque de imposto, é outro problema. Mas a mercadoria que você remeteu, essa mercadoria veio tributada. Tá bom. Entendeu? Então, essa mercadoria, e a regra geral diz o seguinte, que toda vez que você der saída de uma mercadoria, dessa mercadoria que entrou, essa aqui que entrou, e você der a saída para cá, e essa mercadoria for saída sem débito, você estorna o crédito dessa mesma mercadoria. Perfeito. Entendeu? Essa é a regra geral. O fato da mercadoria ter vindo lá da assistência técnica, sem débito, sem crédito, pouco importa. Por quê? Porque o que está se glosando aqui é o crédito da entrada da mercadoria que saiu sem débito. Esse é o meu entendimento. Entendeu? Não tô falando. O senhor está falando que não houve crédito? Não houve crédito realmente. Entendeu? Se não houve crédito, não tem problema. Por quê? Porque tem lá uma série de normas específicas que não houve crédito. Uhum. O problema quando a Samsung foi lá e emitiu uma nota fiscal de saída, sem débito, sem estorno, e ela foi lá e deu baixa por perecimento, ela não tem a relação das notas fiscais, ela não tem a relação das mercadorias que saíram. Entendeu? E aí o fisco vai lá e fala, olha, ele foi lá e falou, pegou a nota fiscal, aplicou uma redução de base de cálculo, que eu também não sei da onde veio, entendeu? E o senhor vem e fala para mim, não, mas mesmo que se aplicasse isso daí, essas mercadorias deveriam seguir o valor da entrada, que tem redução da base de cálculo. Então, eu quero que vocês me falem, olha, essas daqui tem redução de base de cálculo. Eu quero que o fiscal olhe e fale, olha, realmente essas mercadorias têm redução de base de cálculo. E eu também quero que o fiscal venha e me fale, olha, essa redução da base de cálculo, para mim, veio dessa fundamentação legal, veio disso. Entendeu? Não, perfeito, Por tá claro. Porque, assim, se eventualmente eu ou algum outro colega
entender que deve ser restabelecida a acusação, ele precisa aplicar essa redução da base de cálculo, entendeu? Agora, outra coisa que me chama a atenção é assim, o fisco ele foi lá e ele glosou com uma redução de base de cálculo de 33%, entendeu? O laudo deu diferença de 1%, mas sobre o valor de redução de base de cálculo. Entendeu? Então, o laudo nem levou em consideração essas reduções de entrada. Eu não sei de onde veio. O laudo foi lá e trouxe, mas eu analisei o laudo, eu olhei, mas isso me chamou atenção, entendeu? Por isso que eu quero que você me traz isso daí, Perfeito. quero que me traga a diferença, para ver se realmente o laudo chega a 100%, ou se o laudo também não levou em consideração isso daí. Entendeu? É como eu penso, entendeu? Agora, se Não, tá alguém claro. Eu quiser... só queria entender, de fato, qual que era a forma de trazer essa apresentação para vocês. Eu vou trazer essa apresentação considerando as aquisições, né? Sim, mas eu vou complementar também porque o crédito diz respeito às aquisições. Então, mas eu vou complementar também essa diligência com a quantidade de informações relacionadas às operações que nós temos de entrada que são não tributadas. Porque a presunção do fisco é que 100% das minhas aquisições das minhas entradas foram tributadas, de modo que as minhas saídas têm que gerar o estorno de crédito. Essa é uma presunção inverídica, porque eu tenho entradas que estão sujeitas à isenção. E no cenário que a minha entrada está sujeita à isenção, se o produto que eu dei baixa é um produto que a entrada foi isenta, eu não tenho o que falar em estorno. Mas então, isso daí não foi dito no recurso, né, doutor? Não, foi essa a nossa tese principal. Essa foi, inclusive, o que foi provido na decisão de primeira instância. A decisão de primeira instância, então, por isso que eu estou falando. Vocês falaram o seguinte: a decisão de primeira instância levou em consideração as entradas isentivas de devolução das mercadorias que estão lá que foram devolvidas pelas, como é que chama? Pela assistência técnica. De manutenção, né? As assistência técnica, isso. Entendeu? Mas essa entrada, ela não retornou. A Samsung deu saída da mercadoria não tributada, não foi dessa mesma mercadoria. Porque pense o seguinte, eu vou lá e adquiro uma televisão da Samsung. Perfeito. E ela está no prazo de garantia. Perfeito. Aí eu vou lá e levo na assistência técnica. A assistência técnica olha e fala, ó, essa televisão não tem conserto. Danificou determinado produto, determinado componente que o conserto dela é mais caro do que a televisão. Perfeito. Aí ela vai mandar essa televisão para a Samsung. Perfeito, exatamente. Mas essa televisão não é a que vai voltar. Vai voltar uma outra televisão. Sim, mas essa outra televisão vai ser tributada. Por isso que o fisco fala, essa mercadoria foi tributada. Se você deu saída isenta e não tributada, eu quero saber as partes e peças que compõem isso daí. Entendeu? Por isso que ele glosou, foi essa a glosa do crédito. Não, então, mas acho que está perfeito, doutor Silvio. A gente consegue prover essa informação para vocês e além apenas dessa, eu também trago essa informação com relação a esse fluxo. Porque, como o senhor colocou, a Samsung recebe operação tributada, manda para assistência técnica em operação tributada para substituição, a assistência técnica devolve uma peça defeituosa com isenção e a Samsung descarta. No cenário que a Samsung descarta, a entrada desta peça foi com isenção, logo não tenho que se falar em estorno. Agora, se houver o estorno de uma peça nova, daí eu concordo, daí deveria ter estorno, tanto é que a decisão enfrenta também esse ponto. Ela fala ali nos itens 81 com relação também, a doutor, isso. Uma coisa que poderia trazer, você descartou a peça? Descartou a peça. Descartou como? Em nenhum momento do recurso foi falado, olha, por quê? Porque mesmo para descartar a peça, a Samsung ela tem um custo, né? Sim. Essa mercadoria, ela sai da Samsung, né? Perfeito. Então, assim, é um negócio que poderia ser complementado aí também no decorrer do processo. Por quê? Porque a gente está falando de uma empresa e a quantidade aqui de valores que está envolvido é 149 milhões. Entendeu?
Então, assim, de onde é que foi essa mercadoria? Ela foi para sucata? Ela é baixada como sucata, de fato. Ela não Ela é serve baixada mais como para a sucata. operação da Saiu para empresa. onde? Entendeu? Não posso Entendeu? trazer a Assim, definição do destino dessa mercadoria. isso, entendeu? A nossa discussão ela é precedente, mas eu não tenho problema de complementar as informações. A nossa discussão é exatamente o fato de que a Samsung tem dois tipos de baixa, um com tributação e um sem. O com E o sem tributação tributação. relacionado à entrada tributada, o sem tributação relacionado às operações recebidas com isenção. Não. Esse é o ponto que eu Porque vou assim, olha, frisar também. a regra do ônus da prova é da contribuinte. Se a contribuinte vai lá e emite uma nota fiscal e ela é notificada e ela responde, porque tem a resposta da notificação da Samsung falando que ela não consegue relacionar as notas fiscais que foram descartadas, as notas fiscais de entrada, Perfeito. porque ela emitiu uma nota por mês, mas ela não relaciona as notas fiscais que se relacionam a essas saídas, né? Uhum, uhum. Entendeu? Por isso que essa é a razão do fisco ir lá e falar: o ônus não é do fisco, o ônus aqui é da contribuinte. Não, eu concordo. Entendeu? A É, gente vai trazer porque. essa informação para vocês. A nossa ideia aqui, doutor Silvio, não é Ah, passar por cima da fazenda, não é não. trazer uma presunção absoluta. Né? Na verdade, a presunção absoluta ela está vindo da fazenda. Num cenário que eu tenho, Sim, sim, sabidamente, sim. operações de Na entrada não verdade, é uma tributada. presunção relativa, né? Por quê? Porque vocês podem contrapor essa presunção. Mas é assim: a regra geral é essa. Se você vai lá e emite uma nota fiscal sem incidência de imposto por baixa por perecimento, então basta o fisco ir lá e falar: olha, mercadoria pereceu? Pereceu. Me mostra qual mercadoria pereceu. Entendeu? Se você emite uma nota fiscal falando: olha, eu recebi mercadorias em devolução que não foram tributadas e que foram dado baixa, tudo bem. Então o fisco só quer saber: olha, quais são as mercadorias? Quais são as mercadorias, da onde vieram? A Samsung, nesse caso, respondeu: olha, eu emito mês a mês, eu não tenho controle. Essas mercadorias entraram, elas precisavam estar escrituradas. Chega na hora do final do mês, que eles vão lá e vão descartar elas, elas têm que chegar e falar: olha, essa mercadoria entrou de tal assistência técnica, nota fiscal número tal, e ela tem que dar baixa. Mas do jeito que foi feito, também não tem como eu chegar e falar: olha, o fisco tem que comprovar isso daí. O fisco comprovou, ele foi lá e notificou a empresa falou: eu não tenho controle disso. Entendeu? Não, tá claro, tá Então, por claro. isso que, A é gente traz claro, essa complementação, tanto com relação ao ponto da diligência, né, o ponto que o senhor colocou, quanto com relação a essa quantidade de mercadorias entradas com débito, quantidade de mercadorias entrada sem débito do remetente, para conseguir chegar nesses valores com relação à nota fiscal de baixa com débito, né, com estorno, e a nota fiscal de baixa sem estorno. Porque na premissa do fisco, todas as entradas da Samsung foram tributadas. Essa que é a presunção absoluta que a gente fala. E é óbvio que não foram, né? Então, essa presunção absoluta que a Samsung se insurge, inclusive com relação ao laudo. Mas está claro, doutor Silvio, pode deixar que a gente traz essa informação para o ok. conforto de vocês. Tá joia. Alguém mais gostaria de se manifestar? Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Doutor André, então ficou assim, o prazo, eu tinha colocado inicialmente prazo de 30 dias, e eu acabei aumentando ele agora aqui para 60 dias para o cumprimento da Perfeito. diligência, tá? Tendo em vista o período de férias aí, que bastante gente acaba se afastando do escritório, é,
também no trato com a contribuinte, nesse caso aí, também às vezes fica meio difícil. Tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Obrigado, doutor Silvio. Obrigado a todos. Por nada. Bom dia, tenha um ótimo dia. Para vocês também. Dando sequência também à ação de julgamento, peço a todos que acessem o primeiro processo da pauta, a IM 440-0084, Companhia Brasileira de Distribuição. Doutor Vanderlei está presente para fazer sustentação oral. É o retorno da Câmara Superior, o doutor Henrique é o relator, passa a palavra ao doutor Henrique. Após, pode passar diretamente a palavra ao doutor Vanderlei, por gentileza. Bom dia, doutor Vanderlei. Bom dia, doutor Silvio. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Muito obrigado, senhor presidente. Passar a leitura do relatório. Trata-se de retorno dos autos para complemento de julgado determinado pela Egrégia Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, folhas 5486 e 5487. A determinação decorre da análise do recurso especial interposto por Companhia Brasileira de Distribuição, folha 5296 e 5413, em razão de decisão que negou provimento ao seu recurso ordinário, de folhas 5048, 52, 29, e, consequentemente, manteve o AIN 440.084.7. O AIN em questão contém 3 itens acusatórios relacionados à falta de pagamento de ICMS nos termos do regime especial, processo UA número 51224-372.091/2009, em decorrência do indeferimento do pedido de ressarcimento realizado pela autuada, creditamento indevido de ICMS, uma vez que o crédito teve origem em pedido de ressarcimento que foi indeferido pela Secretaria da Fazenda, e aqui está, depois eu vou editar o relato aqui, mas esse é o terceiro ponto, creditamento indevido de ICMS em razão, uma vez que o crédito teria origem em saldo remanescente de pedido de ressarcimento de ICMS-ST, que foi indeferido pela Secretaria da Fazenda. A Egrégia Câmara Superior do TIT determina a análise das razões apresentadas pela autuada em seu recurso ordinário relacionadas à exigência do item 2 do auto de infração, especialmente constante às folhas 5067 e 5087. O item 2 do auto de infração está assim redigido. Creditou-se indevidamente ICMS no período de dezembro de 2015 por meio de escrituração de crédito do imposto que teria sido proveniente de suposto ressarcimento do ICMS-ST. No entanto, o pedido de ressarcimento da empresa referente ao período de dezembro de 2015 foi objeto de análise e de indeferimento por essa secretaria. Em virtude do indeferimento do seu pedido de ressarcimento e conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alínea B, do regime especial, o contribuinte foi notificado a retificar a guia de informação referente ao período objeto de análise, bem como os livros, de forma a estornar o imposto indevidamente creditado no campo 57 da GIA, outros créditos, a título D, ICMS a compensar com a CAT 17 de 99. E aí não efetuou a referida retificação, essa é a acusação. Consta da decisão que comanda o complemento de julgado o seguinte: ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte, a ele dou parcial provimento, tão somente para determinar o retorno dos autos para complemento de julgado, para que sejam apreciadas as alegações recursais, folhas 5067 e 5087, relativamente ao item 2 do presente AIN. Em seu recurso ordinário, especialmente nessas folhas mencionadas, o recorrente demonstra os fundamentos legais e a origem dos créditos lançados no montante de R$ 4.122.216,53, a título de ICMS a compensar com a CAT 1799, justificados pela falha na metodologia de cálculo do ressarcimento do ICMS-ST presente na portaria CAT 1799. Em seguida, defende a legitimidade do creditamento realizado em razão da origem diversa e específica que não foi buscada ou levada em consideração pela autoridade fiscal. Argumenta que seu direito ao crédito nesse ponto decorre da própria legislação, bem como da resposta à consulta tributária 9234 de 16, que reconhece a falha na metodologia de cálculo do ressarcimento presente na portaria CAT 1799. Em contrarrazões ao recurso ordinário, a douta representação fiscal relata, eu cito aqui um relato trazido nas contrarrazões, eu vou resumir um pouquinho esse relato, que ele é longo. O contribuinte é beneficiário desse regime especial, que eu já citei o número, para recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-lo com créditos gerados pelo ressarcimento, na hipótese indicada no artigo 2694 do regulamento.
De acordo com o regime especial, os créditos a título de ressarcimento devem ser apurados na forma da portaria CAT 17 de 99. O contribuinte ele lançou o valor do ICMS devido nos termos do artigo 426-A como débito na GIA-ST do período de dezembro de 2015, depois lançou um valor de crédito na mesma GIA que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito, ressarcimento esse que deveria ser calculado conforme a portaria CAT 1799. O resultado foi a compensação, gerando um saldo nulo de imposto a pagar. Em paralelo, ele também procedeu aos lançamentos em sua GIA do mesmo período de expressivos montantes de imposto sobre as rubricas ICMS a compensar com a CAT 19 de 99. A sistemática estabelecida pelo regime condicionava a referida compensação à apresentação de pedido por escrito no posto fiscal de jurisdição do estabelecimento, juntamente com demais documentos especificados no regime especial e na portaria CAT. Esse pedido deu origem ao processo GEDOC 51135398385 de 2016. Verificações fiscais efetuadas no processo concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, o que resultou no indeferimento do seu pedido de ressarcimento de imposto, consequentemente na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito em seus livros fiscais. O contribuinte, então, foi notificado sobre o indeferimento, bem como foi notificado para providenciar o recolhimento do valor do ICMS devido por antecipação, valores que não havia sido pago devido à compensação efetuada pelo contribuinte em sua escrita fiscal. O indeferimento foi mantido após a interposição de recurso por parte do contribuinte. A seguir, o contribuinte foi notificado a retificar a GIA referente ao período objeto de análise, bem como respectivos livros fiscais, de forma a se tornar o imposto indevidamente creditado no campo 57, a título de ICMS a compensar com a CAT 17 de 99. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, sem as devidas retificações, lavrou-se presente AIM. Volto para o meu voto aqui, o item 11, para o meu relatório. Em seguida, rechaça os argumentos apresentados pelo contribuinte e pede o não provimento do recurso ordinário quanto ao item 2, uma vez que, na linha do quanto interpretado pela autoridade fiscal e do quanto decidido em primeira instância, o ressarcimento teria sido indeferido no processo GEDOC 51135393885-2016. Esse é o relato do necessário para este momento. Então, eu passo a palavra para o Dr. Vanderlei para sustentação oral. Por favor, Dr. Vanderlei. Eu agradeço a palavra, agradeço o relatório do Dr. Henrique, cumprimento a todos, a pessoa do presidente Dr. Silvio. Eu vou ser bastante sucinto porque acho que a questão também, apesar de complexa, aqui o recorte é mais simples, né? Alguns anos atrás, a própria, na época, outra composição da 7ª Câmara Julgadora apreciou o recurso ordinário de um auto de infração que havia 2 itens. O primeiro item com relação à falta de pagamento do ICMS cobrado com base no artigo 426-A do regulamento. Havia ali algumas discussões sobre se essa cobrança seria ou não constitucional ou legal, existência de coisa julgada. Esse é um ponto que eu não vou tratar aqui na minha sustentação, uma vez que não foi o objeto do complemento do julgado. Isso porque o recurso ordinário à época foi desprovido, foi interposto recurso especial que havia ali um tópico de anulação do acórdão, que o Dr. Maluf, na Câmara Superior, acabou por prover para complementação com relação ao item 2. E a que se refere exatamente o item 2? O item 2 é uma acusação de crédito indevido, mas toda a acusação fiscal foi pautada numa premissa que nós entendemos ser equivocada, qual seja, de que a origem do crédito desse ressarcimento seria decorrência de um indeferimento de um pedido solicitado junto à Secretaria de Fazenda. E o contribuinte, desde a inicial, desde ali da apresentação da sua defesa, indicou que não era esse o origem do crédito lançado para esta compensação em específico. Esta compensação em específico tem origem em uma falha da metodologia existente à época no cálculo da portaria CAT 17, e frise-se uma falha reconhecida pelo próprio fisco paulista, inclusive em solução de consulta, inclusive formulada à própria Companhia Brasileira de Distribuição. E o que se detectou nessa solução de consulta? Aqui havia uma falha de cálculo
do ressarcimento, que por comparar bases e não a alíquota aplicada no cálculo ali por trás do ressarcimento, se chegava a um valor menor do que aquele que era o valor de ressarcimento efetivamente que o contribuinte fazia jus. Então, qual que é a origem desse crédito lançado? E é isso que se busca que seja apreciado hoje na sessão de julgamento, e que não foi a época e o que ensejou a anulação do acordo anterior, é que se avalia os elementos probatórios e os fundamentos jurídicos com relação a essa outra origem de crédito. Do ponto de vista jurídico, o que se apresentou foi que existia, assim, essa falha de metodologia, e de que essa falha de metodologia gerava um valor de crédito maior de ressarcimento a que faria jus o contribuinte, não só o valor inicialmente reconhecido pela Fazenda a partir da metodologia imposta à época pela portaria. Não havia como fazer diferente, e por isso o contribuinte teve que fazer o recálculo e o lançamento complementar desses valores. Na solução de consulta, o próprio fisco reconhece essa falha e reconhece o direito do contribuinte de reaver essas diferenças. Para além disso, do ponto de vista específico da prova, foi apresentado memórias de cálculo, inclusive com operações de entrada e saída, para se justificar qualquer origem desses valores lançados e a composição dos valores lançados. E essa prova não foi apreciada quando o julgamento do primeiro recurso ordinário. E é isso que se espera que seja apreciada por essa Câmara julgadora, e por isso exatamente que houve anulação. Então, basicamente, são essas as razões. Há fundamentos jurídicos que não foram apreciados e prova documental que merece ser apreciada para legitimar o crédito utilizado e indevidamente glosado no item 2 do auto de infração. Eu agradeço a palavra e estou à disposição caso de qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, doutor André. Parabenizo o doutor pela sustentação oral, pela objetividade e clareza. Passo a palavra ao doutor Henrique. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Vanderlei, pela sustentação oral. De fato, a Câmara Superior menciona que, apesar de 20 páginas, mais ou menos, que a empresa dedicou no seu recurso ordinário ao item 2, a decisão recorrida ela não se manifestou a respeito dessa matéria. Então, vou aqui para o meu voto. Item 13. Consta do relatório circunstanciado de folhas 10 e 11 que o contribuinte também procedeu aos lançamentos em sua agia do mesmo período de expressivos montantes de imposto sobre as rubricas ICMS a compensar com a CAT 1799 e artigo 269 e 270 do regulamento, isso é objeto de outro item, gerando um significativo saldo credor de imposto que, por sua vez, foi transferido para outro estabelecimento para fins de apuração centralizada de imposto da empresa. Tais procedimentos estavam, em princípio, de acordo com a sistemática estabelecida pelo regime especial UA 512243720991 de 2009. A sistemática estabelecida pelo regime também condicionava a referida compensação à apresentação de pedido por escrito no posto fiscal de jurisdição do estabelecimento, juntamente com demais documentos especificados no regime especial e na portaria CAT 1799. Então, esse pedido deu origem àquele processo GEDOC de 2016 que eu já mencionei. Verificações fiscais efetuadas no processo do pedido concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, que resultou no indeferimento do seu pedido. Então, o contribuinte foi notificado para providenciar o recolhimento. O indeferimento foi mantido após a interposição de recurso por parte do contribuinte, e o contribuinte foi notificado, então, a retificar a GIA para estornar o imposto indevidamente creditado no campo 57, a título de CMS a compensar com a CAT 1799. Isso foi mantido após a interposição de recurso por parte do contribuinte. Esse é o conteúdo aí do relato fiscal, do relatório fiscal. Relatório circunstanciado, perdão. A autoridade fiscal fez acompanhar o relatório circunstanciado cópia do pedido de ressarcimento de CMS, conforme regime especial 512243720991-2009 e documentos, folhas 13 a 4.598. O pedido de ressarcimento, conforme folhas 98 a 102, foi indeferido, pois pôde-se constatar que estão incorretos os registros de suas operações nos controles apresentados, bem como estão incorretos os cálculos dos valores de base de cálculo da retenção e os cálculos dos valores de confronto, que resultou em um cálculo de montante de imposto ressarcido sem correspondência com a realidade, não cumprindo assim os critérios estabelecidos pela portaria CAT 19 pelo regime e
pelo regime especial do qual a empresa é signatária, beneficiária. Regime esse que serviu de base para a presente solicitação. O indeferimento está mantido às folhas 119 e o processo foi encerrado em outubro de 2018, folha 122. Em 2019, o processo foi reaberto, resultando em notificação para retificação de GIA, de modo a se tornar o imposto indevidamente creditado a título de CMS a compensar com a CAT 1799. Está às folhas 124. Notificação sobre a qual a autuada se manifestou às folhas 131 em discordância. As folhas 138 e 141 reforçam o fato de que os valores creditados a título de CMS a compensar com a CAT 1799, objeto do item 2 do AIN hora sob análise, também foram glosados em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento. Em que pese as folhas 5067 e 5087, o recorrente tecer argumentos para demonstrar a origem e os fundamentos legais de seu direito ao crédito decorrente das falhas da metodologia de cálculo presentes na portaria CAT 1799, fato é que o item 2 do AIN 41400847 é decorrência do não atendimento da notificação para retificação de GIA para estorno do crédito tido por indevido pela Secretaria da Fazenda. Em outros termos, o indeferimento do pedido de ressarcimento realizado pela autuada também resultou em análise do crédito lançado a título de ICMS a compensar com a CAT 1799, item 2 do AIN, decidindo-se por sua impossibilidade. Referida análise foi realizada por autoridade competente definida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e, após manifestação do contribuinte, restou encerrada definitivamente. Quer isso significar que não compete a este Tribunal de Impostos e Taxas, em sede de processo administrativo relativo ao AIN, lavrado como ato administrativo decorrente do indeferimento de pedido de ressarcimento, rever o mérito da validade do creditamento realizado. Artigo 93, inciso 1º da Lei 13.457 de 2009. Conforme já tive a oportunidade de decidir em caso análogo da mesma contribuinte, lá no AIN 41490666, fato é que já se encontra definida a questão quanto ao descumprimento dos requisitos legais exigidos para que a recorrente pudesse se beneficiar do regime especial de que é signatária, e em razão dessa definição, que culminou no indeferimento do pedido de ressarcimento, a Secretaria da Fazenda notificou a empresa tanto para que recolhesse o ICMS-ST devido, quanto para que retificasse suas obrigações acessórias a fim de estornar o imposto indevidamente creditado, não tendo sido atendida. Não podendo ser revisto neste feito o mérito do indeferimento do pedido de ressarcimento que resultou na ordem de estorno do crédito lançado como ICMS a compensar com a CAT 1799, não resta alternativa a não ser a manutenção do item 2 do AIN 41400847. Diante de todo exposto, em cumprimento da determinação de complemento de julgado advinda da Egrégia Câmara Superior, eu voto pela manutenção do item 2 do AIN 41400847, negando provimento ao recurso ordinário neste ponto. É desse modo como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Matéria já conhecida aqui na Câmara. Doutor Rui, doutor Gildo, tem alguma dúvida em respeito à matéria? Não, senhor presidente. Não. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Vanderlei, decisão unânime pelo não provimento do recurso, tá? Matéria aqui na Câmara já tem entendimento consolidado. O doutor Rui e o doutor Gildo também acabou acompanhando o entendimento do doutor Henrique, tá bom? Combinado. Obrigado, doutor Silvio. Ótima sessão a Por todos. nada. Obrigado. O senhor também. Passar o recurso do terceiro processo da pauta, IM 450-295, Ciru Labor, Produtos Cirúrgicos Limitada, processo de minha relatoria. Doutor Rogério está presente para fazer sustentação oral? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rogério. Deixa eu só adiantar aqui, doutor Rogério.
eu tô acolhendo o pleito preliminar de nulidade em relação aos itens, a decisão em relação aos itens. 1528, né? Isso. Uhum. O senhor gostaria de fazer sustentação oral Não, aí agora? já iria só atrapalhar vocês aí, o andamento de vocês aí, não há necessidade. Tá, ok, então eu vou ultrapassar aqui a leitura do relatório e já vou passar diretamente à leitura do voto, tá bom? A partir do item 7, para todos acompanharem aqui, digo o seguinte: o AIM contém 11 acusações, sendo 5 acusações relativas à falta de pagamento de imposto, itens 1 a 5, 3 acusações de crédito devido, 7 a 9, e 3 acusações de falta de escrituração de documentos fiscais, itens 9 a 11. A primeira instância manteve parcialmente a IM, pois reduziu o item 2 e limitou nos termos da súmula 10 desse tribunal os juros da taxa Selic, tendo em vista que a redução foi inferior ao estabelecido na legislação, não houve interposição de recurso de ofício. No recurso ordinário, inicialmente, alega-se nulidade da decisão por suposta omissão. Segundo a recorrente, abre aspas, no que tange aos itens 5 e 8, apesar de ter confirmado a falha ocorrida, demonstrou ser indevida a cobrança de imposto, já que das competências alvos das autuações possuía saldo credor em GIA, devendo assim ocorrer a compensação. Argumenta que, transcrevo aqui parte do recurso ordinário e continuo. Na defesa, a autuada ventila a matéria. Diz a defesa, no que tange ao item 5 e 8 do presente AIM, apesar dos erros ocorridos, é indevida a cobrança do imposto, já que nas citadas competências, conforme GIAs juntadas pela fiscalização, o contribuinte tinha saldo credor de ICMS suficiente para suportar o crédito devido glosado. Desse modo, tendo o contribuinte saldo credor suficiente para compensar o eventual crédito indevido de ICMS não estornado da apuração, caberia ao agente fiscalizador efetuar a referida compensação, liquidando o débito fiscal, bem como as respectivas multas e juros. Até porque tal saldo credor, por força das disposições legais, não pode ser agora usado para adimplemento do citado item do auto de infração. Diante disso, e subsistente o citado item da autuação, cabendo a sua adequação para a compensação do crédito devido com o saldo credor de ICMS, que é impugnante possui em sua escrituração. O relatório da decisão recorrida cita a matéria. Diz o seguinte no relatório, que nos itens 5 e 8, apesar de recorrido, é indevida a cobrança de imposto, pois já tinha saldo credor em conta. Continuo no meu voto. E, de fato, o julgado é omisso em relação à tese defensiva, pois os itens 5 e 8 são tratados nos parágrafos 57 a 59 e 66 a 67, e não há fundamento que afastam a tese defensiva. Transcrevo o julgamento em relação ao item 5 e o item 8. Tá? No item 5 diz a decisão de primeira instância, o contribuinte entregou GIA com o valor do imposto a recolher inferior ao escriturado e não existe contestação formal, apenas genérica pelos juros. Confesso o erro. Item 8. Os documentos juntados pela fiscalização não deixam qualquer margem para dúvida. O contribuinte escriturou o documento cancelado pelo emitente, tanto é que sequer negou tal acusação, apenas alegou, assim como em relação ao item 5, seria o 6, não há crédito devido por ter à época saldo credor de imposto. Assim, a preliminar deve ser acolhida e os autos devem retornar à primeira instância para complemento de julgado somente em relação à tese defensiva, a fim de evitar futura alegação de nulidade por supressão de instância. Disposto com isso parcialmente o recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos para complemento de julgado. Eu vou fazer o registro do processo. O voto já está registrado, eu já havia deixado ele disponível. Alguém tem alguma dúvida? Não. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação.
Doutor Rogério, decisão unânime pelo retorno dos autos à primeira instância, tá bom? Para complemento desse julgado. Ok, bom dia, muito obrigado. Um bom dia para vocês e um bom final de semana. Obrigado, bom dia. Processo relativo a M 5035455, São Martinho S.A., doutor Henrique é o relator, não tem sustentação oral, nem ninguém compareceu para sustentação oral. Tem Passa sim, a palavra ao doutor doutor Henrique. Silvio, tem sim, a inscrição minha, Gustavo Vilhena. Ah, o senhor não tinha. É porque eu não recebi o relatório com a sustentação oral. Peraí, Sim, doutor Gustavo. que foi feito ontem o pedido de inscrição. Tudo bem. Só vou registrar a sustentação oral aqui. Aí, se puder liberar para eu fazer a edição ali, doutor Silvio, para Tá, disponibilizar joia. para os amigos. Enquanto o doutor vai fazer o registro do voto, pode passar a leitura do relatório e passar a palavra diretamente ao doutor Gustavo. Bom dia, doutor Gustavo. Desculpa aqui, Bom porque dia, eu não tinha Imagina. verificado. Tá É bom? que eu tô desde Só um cedo aqui. minutinho que eu vou fechar a câmera, eu vou pegar alguma coisa aqui para me cobrir, que está gelada aqui. Só um minuto, tá bom? Peço só um segundinho também para os colegas, que eu vou só liberar aqui no sistema o voto e já converso com o doutor Gustavo para ler o relatório. Só um segundinho. Pode começar, doutor Henrique. Só mais um segundinho, doutor Silvio. Eu estou só incluindo aqui o voto para os colegas. Pronto, já está disponível para visualização. Bom, muito bem. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 3678 e 3712 contra a decisão de folhas 3667 e 3674, através da qual foi julgado procedente o AIM 5035-4553, lavrado em face de São Martinho S.A. O item único do auto de infração sob análise trata de falta de pagamento de ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como se fossem isentas. O item está assim redigido. Deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, no período de abril de 2021 a setembro de 2022, referentes a operações tributadas indevidamente consideradas como isentas. Trata-se de saídas de mercadorias tributadas, levedura inativa seca e parede celular de levedura, NCM 21022000, as quais o interessado informou estarem amparadas pela isenção prevista no inciso 5º do artigo 41 do anexo 1º do regulamento ICMS. Ocorre que no momento das saídas estão ausentes os requisitos para aplicação da mencionada isenção, conforme o relatório circunstanciado. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos: nulidade do lançamento fiscal por vício insanável diante da falta de determinação da infração, incoerência entre a descrição dos fatos e a capitulação da infração indicada no AIM, violação aos artigos 142 e 34, 142 do CPN e 34 da Lei 13.457 de 2009. Falta de liquidez do lançamento fiscal por ausência de prova do fato gerador imputado, equívoco de fundamento da exigência, já que caberia ao adquirente das mercadorias declarar o destino delas para a fruição da isenção, improcedência do auto de infração, uma vez que o adquirente teria declarado a destinação das mercadorias no momento da aquisição, o que permite concluir pela presença de boa-fé objetiva por parte da autuada. Parecer em contra-razões da douta representação fiscal está as folhas 3716 e 3726, rechaçando todos os argumentos da recorrente. Esse é o breve relato do caso. Eu passo a palavra, então, ao doutor Gustavo para a sua sustentação oral.
doutor Silvio, senhor presidente, doutor Henrique, demais jogadores, bom dia a todos. É um caso relativamente simples do ponto de vista de que a prova a ser produzida, a meu ver, seria uma prova negativa do contribuinte. Por quê? O que foi juntado no processo consta o contrato de compra e venda da levedura, que teve destinação agropecuária pelo adquirente, e também a carta informando a destinação desse produto, né? A fiscalização em nenhum momento fez uma diligência junto a estabelecimento destinatário no sentido de contrapor essa prova, no sentido de que a destinação não foi essa, para fim de aplicação do artigo 41, inciso 5º do regulamento do ICMS. Se nós analisarmos julgados, inclusive dessa Câmara, nós vamos verificar o seguinte, que existe inúmeros julgados no tribunal dizendo que há a necessidade de que o fisco faça a prova da destinação diversa do que aquela prevista pela legislação. Nesse caso, não existe essa prova nos autos, e além do que, a documentação atende à solução de consulta 21.203/2023, que diz que os documentos exigidos são os contratos, pedidos de compra e venda, que no caso são leveduras, né? São leveduras in natura, secas. Então, não existe essa prova nos autos, né? O contribuinte não teria como ficar fiscalizando a destinação desse produto. Existe, inclusive, um julgado do próprio tribunal, do TIT, um recente julgado da 8ª Câmara, desse próprio contribuinte, dizendo que não há prova de que a mercadoria teve destinação diversa, e afirmando que esse destinatário produz, sim, insumos agropecuários, e não destinações a pets. Então, nesse caso, o lançamento do auto foi julgado improcedente, e também existe um julgado da própria 7ª Câmara, se não me engano, o relator foi o doutor Silvio, nosso presidente, no sentido também de que há necessidade da comprovação pelo fisco de que a destinação do produto foi diversa daquela prevista pela legislação. Eu até cito aqui o AI, é o 4142774, dígito 9. Se eu não me engano, a relatoria do doutor Silvio. Então, por essas condições, o que o contribuinte pleiteia é a reforma do julgado, da decisão de primeira alçada, para que seja cancelado aí, julgando improcedente. São essas razões recursais do contribuinte. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor Gustavo, pela sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique. Com vontade, doutor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela sustentação oral. Vou passar aqui a leitura do voto. Item 6. A preliminar de nulidade, por falta de determinação da infração, não merece ser acolhida. Isso porque, de acordo com o que se pode aprender do relato fiscal, a infração identificada é deixar de pagar o ICMS por infringência das normas relacionadas aos documentos fiscais emitidos, uma vez que estes contaram com informação equivocada sobre a incidência da norma isentiva, pelo menos na visão do fiscal, né, o que também reflete na própria apuração do tributo apontada nos respectivos documentos fiscais. Ou seja, os dispositivos destacados no relato fiscal e abaixo transcritos foram, na visão da autoridade fiscal, infringidos. E combinando referidos dispositivos com o artigo 85, inciso 1º, a linha C da Lei 6374 de 89, apontado como capitulador da multa aplicada e também transcrito abaixo, bem como com o próprio relato da infração constante do AIM e do relatório circunstanciado de folhas 7 a 13, é possível compreender que não houve qualquer incoerência entre a descrição dos fatos e os dispositivos legais apontados como descumpridos. E aí eu cito os artigos, cito o artigo 58, transcrevo os artigos, o artigo 58, o artigo 127, o artigo 215 e o artigo 87, que dão fundamento para a exigência e para a infração identificada pela autoridade. Transcrevo também o artigo 85.1c, que fala em falta de pagamento do imposto em hipótese de emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada ou isenta. Aí eu vou para o item 9 do meu voto. É possível apontar que os dispositivos legais utilizados como fundamento da autuação determinam as informações que, de responsabilidade do contribuinte, devem constar de documentos fiscais
e tendo a autuada considerado isentas operações que, na visão da autoridade fiscal, são tributadas, certamente a correlação dos fatos ao descumprimento da previsão legal é possível. Não é possível entrever nenhum descumprimento aos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 34 da Lei 3457 de 2019, está aqui. Mencionados dispositivos prescrevem que, e aí eu transcrevo também o artigo 142 do CTN e o artigo 34 da 13457. No caso concreto, vê-se que foi verificada a ocorrência do fato gerador, determinada a matéria tributável, calculado o tributo devido, identificado o sujeito passivo, aplicada a penalidade cabível, identificada a autoridade fiscal atuante, a repartição fiscal, indicados os dispositivos infringidos, informados os prazos para a atuação do contribuinte, fez-se acompanhar o AIN de provas, enfim, foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela legislação para garantir validade ao lançamento. Afasta-se, assim, os argumentos relacionados a possíveis nulidades, pois inexistentes neste caso. A situação concreta se refere à realização de operações de saída de levedura inativa seca e de levedura, NCM 21.022.000, aplicando-se a isenção prevista no artigo 41.5 do anexo 1 do regulamento, assim disposto. Artigo 41, operações internas realizadas com insumos agropecuários a seguir indicados. E aí vem, inciso 5º, ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix, núcleo, sendo o fabricante ou importador registrado no mapa, observado o disposto no parágrafo 1º, com destinação exclusiva a uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura, desde que o produto esteja registrado no mapa, quando exigido, e contenha rótulo ou etiqueta de identificação. Trata-se, portanto, de isenção condicionada ao destino das mercadorias elencadas no dispositivo legal. E esse destino deve ser exclusivamente o uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura. Em outros termos, a isenção aplica-se exclusivamente a mercadorias utilizadas em citadas atividades. As vendas foram realizadas para 2 estabelecimentos filiais do cliente ICC Industrial Comércio Exportação e Importação S.A., que, de acordo com as provas levantadas e constantes dos autos, realiza, entre outras atividades, industrialização e comercialização de ingredientes utilizados em produtos para nutrição animal em geral, bovinos, equinos, peixes, animais domésticos e etc. Tratando-se de uma isenção condicionada ao destino da mercadoria, cabe ao contribuinte demonstrar o cumprimento do requisito legal para se aproveitar dos benefícios que a previsão legal garante. As provas apresentadas pelo contribuinte, especialmente o contrato de folhas 215 e 221 e os pedidos de compra de folhas 3.644, 3.658, não são suficientes para comprovar cabalmente que as mercadorias foram exclusivamente enviadas para uso na agropecuária. O contrato de folhas 215 e 221 demonstra que as aquisições são realizadas pela empresa ICC com a finalidade de utilização das mercadorias como ingrediente de nutrição animal. Ocorre que, diante do fato da empresa adquirente se dedicar também à nutrição animal desvinculada da agropecuária, animais domésticos, por exemplo, e não sendo as operações desvinculadas de uso agropecuário isentas do ICMS, a previsão contratual deixa aberta a possibilidade interpretativa de que as mercadorias vendidas também têm destino para a composição de ingredientes de nutrição animal distinta da pecuária, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura. Além disso, os pedidos de compra de folhas 3644, 3658, em que pese apresentarem o campo ICMS zerado, não trazem informações, dados adicionais ou observações que permitam concluir que a indicação de não incidência do imposto se fundamenta no inciso 5º do artigo 41 do anexo 1º do regulamento ICMS, e não configura apenas um equívoco no pedido de compra. Considero, por isso, que seria necessário que o contribuinte tivesse trazido provas complementares ao contrato de folhas 215 e 221 e aos pedidos de compra de folhas 3644, 3658, permitindo assim a comprovação cabal de que o requisito de destinação exclusiva das mercadorias para uso agropecuário foi atendido. Repita-se, tratando-se de isenção que prevê condição de destinação das mercadorias para sua aplicação válida, a prova do cumprimento do requisito legal é ônus do contribuinte.
Por isso, não há que se falar em iliquidez do lançamento fiscal, uma vez que a autoridade fiscal demonstrou a ocorrência do fato gerador e o contribuinte não obteve êxito em comprovar contundentemente o seu direito. Além disso, não há qualquer equívoco no fundamento da exigência, tanto o adquirente não declarou a destinação das mercadorias, já que os pedidos de compra não são claros quanto ao fundamento da inexistência do ICMS indicado, quanto o próprio contribuinte, a quem, no caso, caberia o ônus probatório, não comprovou o atendimento do requisito legal de maneira inafastável. Por essa razão, a exigência resta adequadamente fundamentada. Destaque-se que em nenhum momento coloca-se em dúvida a boa-fé da autuada em suas operações. Apenas não ficou suficientemente comprovada a possibilidade de aplicação da norma isentiva pelo contribuinte, uma vez que a autuada não tomou os cuidados necessários para garantir a referida comprovação. Diante de todo o exposto, eu voto por conhecer do recurso ordinário, negando-lhe provimento para manter a decisão de primeira e o AIN 50354553 na forma como lançado. É dessa forma como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Só para complementar, doutor Gustavo, quem votou nesse processo foi o doutor Inácio, não fui eu não, tá bom? Ah, tá, desculpe. Confusão minha aqui. Era outra composição, a sétima Câmara aqui, mas tudo bem. Porque eu não me lembro de ter votado esse processo, eu entrei no processo e vi que foi o doutor Inácio que votou, mas assim, nesse caso aqui eu não vejo erro no trabalho do fisco, né? E como o doutor Henrique cita em seu voto também, as notas fiscais, os pedidos eles não contêm nada sobre a norma isentiva, né? Então eu aqui nesse caso aqui eu não vejo dúvida quanto ao trabalho fiscal. O doutor Rui abre para discussão. Doutor Rui, doutor Gildo, gostaria de se manifestar? Não, por mim, ok. Compreendi bem aí, ó, o relato. Ficou muito claro, senhor presidente. Nada a acrescentar. Ok, obrigado. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Gustavo, a decisão foi unânime pela manutenção do AIM, nos termos do voto do relator. Mais uma vez, eu peço desculpa ao doutor aqui que eu não recebi a atualização do relatório de sustentação oral, por isso que eu ia iniciar o julgamento sem ver que o senhor estava presente, tá bom? Imagina, muito obrigado. Bom dia a todos, doutor Henrique, obrigado. Parabéns pelo voto. E, doutor Silvio, bom dia a todos e os demais presentes. Obrigado. Tenha um bom dia e um excelente final de semana. Obrigado. Último processo da pauta, IM 5036694, Atlântica Exportação e Importação SA, é um voto de vista, tá? O doutor Henrique é um voto de operação de exportação. Doutor Henrique, o senhor gostaria de contextualizar o seu voto aqui para o doutor Gildo, que não estava presente no dia que eu retirei esse processo de pauta? E aí depois eu passo a leitura, assim, fazer só um apanhado do processo, depois eu passo a leitura do meu voto de vista, por gentileza? Sim, senhor presidente, eu acho importante. Bom, esse é um caso em que a fiscalização considerou que não houve ou não ficou comprovada, pelo menos, a realização de uma operação de exportação no prazo de 180 dias
e é uma exportação de café cru, não descafeinado, em grão arábica. E o contribuinte se defendeu dizendo que essa exportação se deu através do regime especial de depósito alfandegado certificado, DAC, e defendeu que a legislação, especialmente a legislação em âmbito federal, permite que seja considerada ocorrida a exportação com a emissão do CDA, que é o conhecimento de depósito alfandegado, que não precisaria, no caso em casos assim, daquela averbação da declaração de exportação. Então, nesse caso, basicamente, o contribuinte defende isso. Olha, é um regime especial, esse regime especial, a legislação federal permite que seja considerada a exportação quando, diante do CDA, né, do conhecimento de depósito alfandegado, e dispensaria a averbação, que hoje é a regra para se considerar, de fato, exportada a mercadoria, né? A averbação da DUI hoje é a regra. Então, eu fiz uma análise, essas previsões da legislação federal, elas encontram ressonância no regulamento do ICMS, e eu me posicionei no sentido de que o contribuinte estava correto ao considerar que, em casos assim, desse tipo de regime especial, não seria necessária a averbação para que se considerasse ocorrida a exportação, e, portanto, considerei que a mercadoria havia sido exportada e, portanto, não seria o caso de incidência do ICMS. Acho que basicamente é isso, senhor presidente, se eu me recordo bem aí do caso. Obrigado, doutor. Agradeço. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, doutor Gilda. Meu voto já estava disponível. Digo o seguinte no meu voto: pedi vista dos autos para análise da matéria. O ilustre juiz relator, doutor Henrique Fernando Melo, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou o seu voto na sessão de 13/6/2025. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram. Com licença do ilustre juiz relator, adoto integralmente seu bem elaborado relatório e peço o vênia para reproduzi-lo. Transcrevo aqui o relatório que consta no voto do doutor Henrique e continuo. No relatório circunstanciado de folha 6, o OFR informa que a contribuinte foi notificada para apresentar esclarecimentos e documentos relativos à operação de exportação. De posse dos documentos, o fisco constatou que, em relação a 2 operações, não se comprovou as exportações. Vejamos. O contribuinte Atlântica Exportação e Importação, S.A., foi notificado a apresentar, entre outros esclarecimentos, os comprovantes de que as mercadorias constantes nas notas fiscais do anexo 1 foram exportadas. E essa comprovação foi possível para várias das declarações únicas de exportação. 2, que foram atualizadas para a situação averbada, com exceção das declarações números tais e tais, que permanecem na situação desembaraçada e para as quais lavra-se o presente AIM. O cálculo do imposto encontra-se na tabela 1, que elenca as notas fiscais indicadas pelas 2 que foram averbadas. A tese recursal repousa no argumento de que as remessas ao depósito alfandegado, nos termos do artigo 477, 447 e 448 do RICMES, seria equiparada à exportação. Tese acolhida pelo ilustre juiz relator. Ao analisar os autos, diverjo do ilustre juiz relator e opino pela manutenção da acusação. Não há prova de que as mercadorias foram exportadas no prazo de 180 dias. A recorrente informa que as mercadorias, abre aspas, deram entrada no Porto Seco, sul de Minas, no regime depósito alfandegado, no dia 2/7/2020, com a finalidade de que fossem exportados ao Japão, destinatário, dentro de um prazo de 1 ano, ou seja, até 1/7/2021, folhas 154, e que a mercadoria foi exportada no prazo de 1 ano em virtude do estado de calamidade provocado pela Covid-19, abre aspas. Em decorrência do estado de calamidade e o prazo em que a mercadoria foi postada, não foi possível realizar a sua exportação no prazo de 1 ano. Ou seja, é incontroverso que a operação de exportação das mercadorias entregues no depósito alfandegado localizado no estado de Minas Gerais não ocorreu no prazo de 180 dias.
O argumento de que as operações se equiparam à exportação, nos termos do artigo 447 e 448, não pode ser acolhido, pois, como bem explicado pela DRF, abre aspas, os artigos 447 e 450 do RICMES estão desprovidos de eficácia, já que o convênio ICM2/98 não foi reconfirmado no prazo de 2 anos a partir da data da promulgação da Constituição Federal de 1988, nos termos do parágrafo 1º e 3º do artigo 41 do ato das disposições constitucionais transitórias, fecha aspas. Transcrevo aqui a parte da manifestação fiscal da DRF e que cita a resposta à consulta número 25.851 de 2022 e continuo no meu voto. No mesmo sentido, transcrevo o trecho da resposta à consulta 22.772 de 2019, de 8 de abril de 2020. Também transcrevo a resposta à consulta no mesmo sentido, e continuo. Assim, considerando que não há comprovação de que as mercadorias foram exportadas no prazo legal de 180 dias e que as disposições constantes dos artigos 447 a 450 do RICMES estão desprovidas de eficácia, como mencionada nas respostas às consultas tributárias acima transcritas, divirjo do ilustre relator para, no mérito, manter a acusação. No mais, não identifico erro na aplicação da multa, tendo em vista que a conduta infracional relatada se amolda perfeitamente à multa imputada, tendo em vista que não se comprovou a exportação no prazo definido na legislação, e por força do artigo 28 da Lei 13457 de 2009, manter a multa aplicada, pois a mesma deriva da legislação vigente e válida, portanto, não há como afastar sua aplicabilidade, com fundamento de que a multa seria confiscatória. Com efeito, afasta as razões recursais e divide do ilustre juiz relator para manter integralmente a acusação. Antes posto, considerando as provas dos autos, divide do ilustre juiz relator para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, depois não, doutor Henrique, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Só um... Foi? Obrigado. É só um esclarecimento, justamente para pontuar essa questão da divergência nos votos. De fato, ali eu considerei que o artigo 448 do regulamento, ele tem validade e vigor, tá? Então, o 448 fala, considerar-se-á efetivado o embarque e ocorrida a exportação no momento em que a mercadoria for admitida no regime, que é o regime de depósito alfandegado, com a emissão do certificado de depósito alfandegado. Eu considero que, apesar da não renovação do convênio, que esse dispositivo está no decreto, está no regulamento, ele também encontra fundamento de validade na própria Constituição Federal, que a partir de 88 passou a tratar essa matéria da exportação dessa maneira, né, com a não incidência do ICMS de uma maneira mais clara, inclusive. Então, que ele encontra fundamento aí na Constituição Federal, está válido, está vigente, e... Só um segundinho. Então, tem essa divergência aí entre os posicionamentos. Em relação à exportação efetivamente da mercadoria, o contribuinte que alegou, né, olha, no meio do caminho teve a pandemia de Covid, né? Então, demorou mais tempo, a gente transformou esse regime especial num outro regime especial para que a mercadoria ficasse depositada, enquanto não saísse efetivamente, e eu considerei que depois, nos autos, ela acabou trazendo as provas de que em outras declarações de exportação consta a efetiva saída dessa mercadoria do território nacional. Então, só para pontuar aí a questão da divergência, para esclarecer um pouquinho mais para os colegas. Obrigado, doutor Henrique. Também, de fato, eu acabei não colocando no voto, mas, de fato, aconteceu isso, tá? Essas duas, por causa do transcurso de tempo, né, elas acabaram sendo transformadas em outras duas diferentes, e ele entrou até com pedido junto à Receita Federal para que
por isso que ele não consegue averbar essa exportação nas notas fiscais, tá bom? Também tem esse detalhe que é importante, tá? E eu acabei passando por cima porque eu entendi que os artigos não estão em vigor em razão da não convalidação aí do convênio, né? Pois não, doutor Gildo. Era justamente a pergunta que eu ia fazer, se posteriormente houve a exportação. Então, a gente entende que sim. Eu acho que existe aí a boa-fé do contribuinte e realmente a situação da pandemia ela terminou interferindo em várias ações, né, em várias negociações que haviam sido feitas na época e por isso, inclusive, acho que da forma correta, como houve um novo enquadramento para um prazo maior até que ocorresse a exportação. É, não desfazendo do voto do Dr. Silvio, eu entendo assim que o contribuinte agiu de maneira prudente e assertiva aí em apresentar toda a argumentação que ele fez. Eu acho que de boa fé, assim, ele cumpriu a parte, né? É que se não tivesse ocorrido aquela situação da pandemia, eu acredito que teria ocorrido dentro do processo normal de um ano a exportação. Eu entendi, então eu agradeço aí, os esclarecimentos foram importantes. Do doutor Gildo. Doutor Rui, gostaria de se manifestar? Eu acho que eu tenho que me manifestar, senhor presidente, porque talvez a votação ficaria empatada e eu vejo que temos 2 votos aí favoráveis ao acolhimento do recurso e o voto do senhor relator presidente seria por negar o provimento. E aí no desempate acabaria fazendo diferença o meu voto. Eu confesso que eu estava tendendo a acompanhar o voto do senhor juiz relator, mas considerando também que, apesar de não serem vigentes e eficazes os artigos do RICMES, porque não foram renovados os convênios, mas o fato é que eles estavam no regulamento e tem também um respaldo constitucional, né? E mais ainda, considerando força maior, que foi o fato da Covid, e a boa-fé do contribuinte, embora superado o prazo de 180 dias, a exportação se efetivou, né? Então, eu me vejo obrigado a concordar que se deva dar provimento ao recurso. Esse seria o meu voto. Obrigado, doutor Rui, pela manifestação. Doutor Rodolfo, fique à vontade. Bom dia a todos. Doutor Henrique ou doutor Silvio, né? Tem as provas nos autos dessa efetivação a posteriori da exportação? Eu considero que. Pois não, senhor. Eu também considero que tem. Doutor Henrique considera que tem, mas eu também considero que tem. Por quê? Porque ele vai lá e demonstra o que aconteceu. Passou o prazo dessa DUE e as DUE foram modificadas. E eles têm resposta a essas consultas. E ele até explica, ele fala, olha, ele entra em contato com a Receita Federal para que... Por quê? Porque como a nota fiscal, ele não consegue averbar essa exportação com as duas diferentes. Então ele pede alteração. Ele entrou com, com um pedido, não sei se é o PERCOMP na Receita Federal, que seria o Simpet aqui no estado, tá bom? Ele entra com esse expediente eletrônico, né? E pedindo essa alteração para ele poder chegar e averbar isso, as duas antigas, né? Porque com essas duas novas ele não consegue averbar. Então eu entendo que isso daí já é suficiente para comprovar que houve efetivamente a exportação. Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, encerrados os debates, verificando o quórum. Em votação.
encerrado o julgamento do AIM 50366994, Atlântica Exportação e Importação S.A., recurso ordinário conhecido e provido nos termos do voto do relator. Decisão não unânime, só para fins de registro, o doutor Rui e doutor Gildo acompanharam o relator, vencido o meu voto. Também nessa oportunidade, eu apregou que o AIM 5038886, RBR, Produtos de Embelezamento, Acessórios e Produtos Higiênicos Limitada, foi retirado de pauta, tendo em vista a ausência da doutora Maria Anselma. Com o julgamento desses processos, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da transmissão e gravação. Agradeço aqui o doutor Rodolfo, o doutor Henrique, em especial o doutor Rui, que novamente comparece aqui para substituir a doutora Luciana, e o doutor Gildo, que foi chamado às pressas aqui para substituir a doutora Maria Anselma. Também agradeço a presença do Luiz aqui, que nos acompanha durante toda a transmissão e gravação da sessão. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e um excelente final de semana. Eu agradeço a oportunidade, parabéns, Silvio, pela condução, aos demais colegas pelos esclarecimentos, que são muito importantes para a nossa compreensão e poder votar, né, com uma forma mais segura aí na decisão. Eu acho que o nosso trabalho ele é fundamental para que a gente possa ter aí a melhor condução, e o trabalho que os senhores demonstraram que fazem com total compromisso e responsabilidade. Parabéns, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Gildo.